começou a tomar pílula anticoncepcional? 41 anos. 41 anos. Você tinha tomado antes? Nunca. Eu sempre achei que aquilo podia me fazer mal de alguma forma. Mas aí eu tinha um mioma e eu precisei procurar uma médica para tratar o mioma e ela me indicou a pílula. E quando você começou a tomar, sentiu alguma coisa? Enjoo? Sentiu mal com nada? Primeiro eu senti um alívio danado, né? Porque eu tinha muita cólica por causa do mioma e a pílula tirou a cólica. Mas na sequência eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Quanto tempo depois apareceu a dor de cabeça? Quase que imediatamente, assim, coisa de 30 dias. Aí eu perguntei para a médica sobre a dor de cabeça, li a bula, né? Vi toda aquela questão do risco de trombose. Mas nunca que eu podia imaginar que pudesse ser uma coisa assim. E a médica me sugeriu que eu procurasse um otorrino que podia ser uma sinusite. Eu procurei o otorrino, me diagnosticou com sinusite e eu comecei a tomar remédio para sinusite. Melhorou? Com o analgésico a dor ia embora, mas era uma dor recorrente. Mas né, eu acreditava que era... Em alguns momentos do dia ela era mais intensa, depois que eu dava aula eu sentia mais dor, era uma dor aqui ao redor dos olhos, né, uma dor na têmpora, mas eu achei que era uma dor convencional, nunca que eu podia imaginar que era uma coisa decorrente da pílula. Ela começou 30 dias depois que você começou a tomar pílula e foi se agravando em quanto tempo? 6 meses. Até o AVC foram 6 meses. 6 meses. E quando você teve esse derrame cerebral, como é que você percebeu? Eu estava dando aula e eu senti uma congestão nasal diferente naquele dia. Congestão nasal? Uma congestão nasal, parecia que meu nariz estava entupido dentro da cabeça. E aí eu fui dar aula e meu nariz sangrou. Mas quando eu estava em Brasília, era agosto, o clima que é muito seco, eu imaginei, não, isso deve ser do clima. Fui para casa, aquela noite eu não consegui dormir porque a cabeça doía, era uma dor de cabeça descomunal. Eu não conseguia pôr a cabeça no travesseiro. E aí, de madrugada, eu acordei cega, completamente cega, e com o lado direito do corpo já com muito tremor e dando sinais de paralisia. E aí? E aí fiz alguns exames, os médicos acharam que era uma enxaqueca crônica, uma crise de ansiedade e descartaram um problema maior. Mas aí eu fui levada para Goiânia pela minha família, fui fazer uma angiorressonância. Na angiorressonância eu tive uma convulsão e se detectou que eu estava com uma trombose cerebral bilateral muito extensa. E de lá eu já fui direto para o UTI. Quanto tempo durou esse drama de UTI até você se recuperar? O meu processo todo ele teve muitos desdobramentos, né? Então, depois da trombose cerebral, eu tive uma hemorragia subaracnoideia, perdi a visão por 90 dias, os movimentos comprometidos por 45. Aí eu comecei a ouvir um zumbido no ouvido 6 meses depois, quando achavam que eu estava fora de perigo. Descobriram que eu estava com fístulas durais em decorrência da trombose. E aí fiz 2 cirurgias no cérebro, porque eu tive um hematoma subdural e um sangramento no hospital. Na segunda cirurgia eu perdi a fala, paralisei toda a laringe do lado direito, passei 1 ano sem conseguir falar e 6 meses sem conseguir engolir direito. Então foi 1 ano e meio entre descobrir a doença e até conseguir uma melhor. Essa trombose gerou uma série de outras complicações. Muitas complicações. E quando é que você conseguiu retomar a vida normal, se recuperar razoavelmente bem? De um ano para cá. Eu consegui voltar a trabalhar e consegui voltar a dar aula, né? Porque eu tive que reaprender a falar usando só o lado esquerdo, então hoje para dar aula eu preciso usar o microfone, mas hoje eu tenho uma vida normal. A gente olhando assim, ouvindo você, não desconfia que você passou por toda essa confusão. Eu realmente tive uma recuperação muito boa, graças, eu acho que a competência da equipe que cuidou de mim, de médicos, fisioterapeutas, fono, eu acho que a própria força de vontade, o apoio da família, dos amigos, né? Que foi uma fase bem difícil. Você, quando começou a tomar pílula, tinha ouvido falar, ou a médica que te receitou explicou que uma das complicações possíveis era a trombose? Não, a minha médica não disse absolutamente nada sobre isso. Eu fiz alguns exames cardíacos, aqueles exames de taxa,
Eu tinha acabado de fazer uma bateria de exames porque eu tinha passado num concurso público, então eu fiz até tomografia, eu não tinha absolutamente nada. E trombose era uma doença que eu já tinha ouvido falar, mas que eu achava que dava na perna. Então eu nunca imaginei que eu podia ter uma trombose no cérebro, né? Então eu acho que a informação não foi dada da maneira adequada nesse caso. Depois de passar por toda essa experiência, como é que você decidiu criar uma rede social? Foi muito espontâneo, porque assim que eu fiquei doente, eu sou professora de um instituto federal e os meus alunos começaram a mandar mensagens para mim perguntando o que tinha acontecido. Eu estava sem enxergar. Eu tive a ideia de fazer um vídeo, né, para contar para os meninos o que tinha acontecido, por que eu tinha parado de dar aula. E eles começaram a compartilhar esse vídeo, teve 4 milhões de compartilhamentos. 4 milhões? 4 milhões. E aí eu comecei a receber depoimentos de mulheres do Brasil inteiro que diziam para mim, olha, eu também tive isso. Porque quando aconteceu comigo, a primeira coisa que eu ouvi da médica foi que você é um caso raro. Mas eu achei isso estranho, porque quando o meu neurologista falou que podia ser a pílula, eu me lembro de pedir para minha mãe meu celular e entrei nos portais acadêmicos e comecei a pesquisar com relação a trombose anticoncepcionais. Aí eu achei 217 artigos na primeira busca. Então eu achei aquilo estranho. Então quando as mulheres começaram a me procurar, eu falei, peraí, essa história precisa ser contada de uma outra forma. Aí nós tivemos a ideia de abrir uma página, só para que elas pudessem contar os seus depoimentos, né, trocar informações sobre o tratamento, sem maiores expectativas, assim. Era muito mais porque a gente se sente muito desamparada quando acontece um problema com você. Porque o médico não é responsável, a Anvisa não é responsável, o Ministério da Saúde não é responsável, o laboratório não é responsável. Todo o encargo da doença, do tratamento físico, emocional, financeiro, recai para a paciente, para a família, para os amigos que estão acompanhando ela. Então foi uma forma de acalentar essas mulheres, né? Melhorou? Isso. Pode seguir? E essa sua página hoje tem quantos seguidores? Mais de 150 mil. Mais de 150 mil. E que experiência você colheu dessas 150 mil pessoas que te acompanham? Só de depoimentos de mulheres que tiveram alguma complicação pela pílula, nós já recebemos mais de 11 mil depoimentos. Hoje, complicações trombose, AVC, embolia pulmonar, óbito, né, trombose mesentérica, infarto, uma série de complicações. Tem casos mais leves, que a gente recebe de alguém que fala, senti uma dor na perna, como eu já sabia sobre trombose, eu pensei que podia ser, procurei um médico, fiz um Doppler e detectei o problema no começo. E aí tive maiores desdobramentos. Até casos de pessoas que estão em estado vegetativo por causa da doença. E o que a gente tem de grande ganho, eu acho que é essa troca de informação, né, que enriquece a discussão. Eu acho que não é porque a gente sabe que esse efeito colateral ele vai acontecer com uma parcela relativamente pequena das mulheres que tomam a pílula, que essa reação adversa é menos grave, né? Ela precisa ser comunicada. Então a gente nunca teve a intenção com essa página de demonizar a pílula, ou de dizer para as mulheres não tomem a pílula, mas de muni-las de informação para que, se caso elas sentissem qualquer sintoma que pudesse ser sugestivo de uma trombose, procurar a ajuda médica correta e a tempo. Eu acho que esse é o grande ganho que a gente teve. No seu caso, você teve uma complicação muito grave, né? E você tinha algum caso semelhante na família, alguém com problemas de trombose? Nunca tive nenhum caso na família de trombose, de AVC, de complicações de circulação. Nada. Você fumava? Nunca fumei. Eu pesava na época 60 quilos, fazia atividade física, absolutamente saudável. Nenhum fator de risco. E depois fizeram estudos de coagulação com você? Sim. Aí depois de fazer o painel de trombofilia, se descobriu que eu tenho predisposição genética. Eu sou heterozigoto para o gene da protrombina. Eu já tinha uma predisposição 6 vezes maior de desenvolver uma trombose. Com o uso do medicamento aumentou para 60 vezes.
Você não sabia nada disso? Nada disso. Também não fez nenhum exame antes de começar? Não, e a médica sequer mencionou para mim a possibilidade ou a existência dessa questão da trombofilia. Eu não tinha obrigação de saber, eu não sou médica. Escuta, cara, você então tem 150 mil seguidores na sua página e você colheu um grande número de informações dessas pessoas que procuraram espontaneamente a página. E o que você tem feito com essas informações todas? Eu hoje procuro ajuda de médicos para que a gente transforme isso num estudo científico. Todas essas mulheres que dão depoimento, eu sugiro a elas que preencham um questionário estruturado com informações sobre se tinham predisposição, se tinham algum fator de risco. E tem um dado que eu acho que é muito relevante. Das que tiveram a doença, mais de 60% me relatam que são o primeiro caso na família e se descobriram portadoras de trombofilia. Ou seja, eram mulheres que não podiam ter tomado a pílula. Na cartilha de elegibilidade da OMS diz que portadoras de trombofilia não podem tomar anticoncepcionais orais combinados. O estrogênio provoca isso. Isso na cartilha da própria Organização Mundial da Saúde alerta. Exatamente. Então, como submeter todas essas mulheres a esse medicamento sem dar a elas a oportunidade de investigar se isso poderia fazer mal a elas? É submeter todas a uma roleta russa. Porque as autoridades dizem que esse não é um exame muito simples, um exame caro, para ser oferecido pelos SUS com facilidade, sendo um grande número de mulheres, praticamente todas teriam que fazer, e o fato de você não ter nenhuma alteração no exame não garante que você não possa ter uma trombose, uma complicação. Como é que você vê? Exatamente. Mas eu acho o seguinte, o fato do exame ser caro não pode ser um argumento, eu tenho que dar um jeito de baratear o exame. Nem todas as mulheres vão ter trombose pelo uso da pílula, mas aquelas de um grupo de risco específico, se tiverem uma complicação, pode ser muito grave, não é uma dor de barriga, é um AVC, é uma embolia pulmonar. Né? Os estudos da hematologia falam que até 10 a 15% da população mundial tem algum tipo de trombofilia, alguns falam até 25%. Então eu já vou excluir um grande grupo de risco, porque um dia de UTI custa 10 vezes mais do que o preço do exame. Então eu tenho que baratear o exame, primeira coisa. O exame pode ser simples, ele hoje é feito até pela saliva e custa R$200 pela saliva. O exame de sangue, que também é simples, custa em média R$1.500. Eu faço uma analogia sempre com o cinto de segurança em relação a isso. Né? Você coloca uma pessoa num carro em alta velocidade e nega a ela a possibilidade de usar o cinto de segurança. Se houver um acidente, o cinto de segurança não garante que ela não vai se machucar. Mas se ela estiver sem o cinto de segurança, pode ser fatal. Então, por que eu vou inibir a possibilidade das mulheres de fazerem a investigação? E aí, se eu excluir o grupo de trombofilias, aquelas que sabem ainda que mesmo não tendo a mutação, se tomarem o exame vão ter a doença, sentir o primeiro sintoma, elas já vão conseguir se proteger de uma outra forma. Eu acho que a grande questão que precisa ser discutida, revista na relação médico-paciente, é o direito à informação prévia, é a transparência dessa relação. O médico dizer para você, Carlos, se tivesse dito para mim, Carlos, o exame é caro, custa R$1.500, pode ser que seu plano de saúde não cubra. Você quer fazer assim mesmo? Eu teria tido o direito de escolha. Eu não tive. Eu tive uma recuperação excepcional, mas e aquelas que estão no estado vegetativo e tiveram desdobramentos muito mais graves? Quem se responsabiliza por elas? Carla, eu acho que tem uma discussão aí, que é a seguinte. Nós temos perto de 30 milhões de mulheres em fase fértil. E muitas delas são adolescentes. E gravidez na adolescência é um problema grave no Brasil. Como é que você vê essa discussão? A gente também... Nós temos um problema grave de gravidez na adolescência no Brasil. E você acha que chamar muito atenção para esse tipo de problema, dizer que a pílula pode dar trombose, pode afastar essas meninas da pílula e aproximá-las da gravidez, que é um problema também de grande importância social e pessoal? Acho que a gente não pode sugerir que as mulheres não previnam a gravidez.
mas eu acho que a gente tem outros métodos de longa duração, que são indicados, por exemplo, para mulheres nulíparas, até para adolescentes, como é o caso do DIU, que é muito mais eficiente porque as meninas esquecem de tomar pílula. E no caso do DIU, ele tem uma durabilidade, se for uma menina de 5 anos, se for um DIU de cobre, de 10 anos, né? Então, a gente estaria, a longo prazo, cuidando dessa questão de uma maneira muito melhor. Além disso, a gravidez é mais trombogênica do que a pílula, é sabido disso. Mas eu não preciso trocar o risco de uma trombose na gravidez pelo risco da trombose na pílula. Eu posso oferecer alternativas. E existem alguns hormônios, algumas só de progesterona, por exemplo, ou que tem hormônio combinado, mas são à base de levonorgestrel, que o risco é menor. As pílulas de terceira e quarta geração quadruplicam o risco. Então, eu acho que a gente tem que fazer campanhas educativas, incentivando esses métodos não hormonais, ou os métodos hormonais só de progesterona. Alternativas existem, eu acho que falta uma vontade, uma política pública para tratar a questão. Né? Porque quando um paciente tem um AVC, o custo social é muito grande. Porque você vai deixar uma pessoa incapacitada por quantos anos, né, a mercê aí dos cuidados do Estado. Vocês têm, nesse grupo todo, vocês, os seguidores, têm esse grupo de 150 mil pessoas que seguem, vocês têm ideia de pressionar as autoridades para tentar mudar? O que vocês têm feito? Nós já tivemos uma audiência pública na Câmara Federal em Brasília, com a ajuda da deputada Mara Gabrilli, para discutir essa questão. Na verdade, nunca se pensou em demonizar a pílula. A gente pede algumas coisas. Algumas das nossas sugestões são, por exemplo, colocar na embalagem que este medicamento aumenta o risco de trombose. Tornar o registro das reações adversas compulsório, porque hoje o registro na Anvisa, no Notivisa, no sistema, não é obrigatório aos médicos. Então, o médico recebe a paciente, ele não registra. Então, a gente não tem estatísticas confiáveis. Você fala na Anvisa, hoje tem mais ou menos 100 relatos. 100 casos. 100 casos. E só na minha página eu tenho mais de 11 mil depoimentos. Né? Então, eu estimo que o número seja maior do que esse. Pesquisas atualizadas com pelo menos 5 anos. Né? Que o médico faça uma investigação um pouco mais abrangente na anamnese e, se ele achar que é importante, fazer a sugestão do exame de trombofilia. Porque o fato de você não ter caso na família não garante. Né? A doença pula gerações. E às vezes até você tem um tataravô, um bisavô que teve e você não sabe. Então, como é que você vai submeter essa paciente a esse risco? Então, essas recomendações foram atendidas pela ouvidoria da Anvisa e ela recomendou isso à superintendência da Anvisa. E a gente continua fazendo aí algumas investidas no sentido de transformar isso num projeto de lei. Alguns municípios brasileiros já têm a lei da trombofilia, como é o caso de São Paulo e do Rio de Janeiro. Né? Eu acho que são medidas que aos poucos vão ajudar a diminuir a incidência dos casos. E como a Anvisa tem recebido essas sugestões? A Anvisa, nessa audiência pública, admitiu que o sistema é falho e que precisa rever essas questões, mas nenhum desdobramento além disso, infelizmente. Quer dizer, na verdade, hoje nós temos esses casos no Brasil que acontecem espalhados pelo país e não tem nenhum centro que coordene a incidência desses casos todos. Não, nós temos na USP de Ribeirão Preto, a professora Carolina Salles Vieira, que tem uns trabalhos em relação a isso. No Rio de Janeiro tem outra professora na área de hematologia. Mas você não tem, por exemplo, um cadastro nacional de pacientes, então a gente não tem essas informações unificadas e consolidadas. Acredito eu que hoje uma página na internet seja o maior banco de dados que a gente tem de casos, né, de trombose associada ao uso que é um absurdo. Pessoal, tá? Desculpa. Esse barulho. Quer fechar a porta? Só um caminhão. Caminhão lá fora, Já passou, né? está descarregando alguma E coisa. aproveitando que a gente parou, e tem essas coisas que você conseguiu, né? Que você já conseguiu. O que você conseguiu de fato já? Coisa na bula e tal, essas conquistas que já foram. De fato, não. Essa inserção na bula, não foi? Eu tinha perguntado Achei como um caminho. Não encontra um pouquinho, tá dando uma... Teve só a recomendação para a superintendência, não Aqui virou daí quer dar uma... nada. Está marcado. Vamos retomar? Podemos? Voltou? Tá aberto ou fechado? Estou fechado, só
Já dele? Tô. Tá bom, abrir. Valendo? Carla, e essa pressão que vocês têm feito sobre os órgãos oficiais para que esses casos de trombose essa pressão que vocês têm feito para que apareça, e essa pressão que vocês têm feito sobre os órgãos oficiais para que as pessoas que tomam pílula sejam alertadas da possibilidade de trombose, resultou em algum fato concreto? Por parte das autoridades governamentais, nada. Mas a gente percebe que a contingência cultural está sendo alterada. E para mim isso é o mais importante. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a internet conectou essas mulheres. A internet fez com que a gente discutisse o assunto e hoje elas chegam para os seus médicos e exigem saber dos exames prévios, sugestões de outros métodos não hormonais ou um método hormonal com índice de risco menor. Então isso para mim é o maior ganho. Independente da gente transformar isso em lei, eu acho que o empoderamento que essas mulheres estão com a informação faz com que a possibilidade dos casos seja Quer fechar aí, Lorena? É melhor. Vamos fechar um pouquinho Pode aqui. voltar da informação. Não, pode deixar Esse aberto. fechava na época. Deixa aberto. O raciocínio pode retomar Você quer que abra a porta? velocidade da internet. Quem disse que eu leio? Graças a Deus. Preparado. A velocidade da internet. Vai começar também, vai começar. Vou começar muito, porque eu esqueço as coisas muito rápido. A velocidade da internet. Nossa senhora, isso é um caminhão de lixo. Gente, é o pessoal dos carrinhos. Faz diferença? É igual trabalhar no sol e sombra. Ah, tá, vai mudar, vai mudar. Podemos? Dá pra ir? Podemos? Vamos lá. Voltou com ele só? E posso? Pode ir. E essa pressão que vocês têm feito sobre as autoridades resultou em alguma medida concreta? Pelas autoridades governamentais, não. Mas eu acredito que o maior ganho que a gente teve foi uma modificação de uma contingência cultural. O que é O que é contingência? isso? Essas mulheres hoje têm direito à informação. A internet conectou essas mulheres. Hoje, além da minha página na internet, existem mais 8 grupos discutindo contracepção no Facebook, por exemplo, com mais de 500 mil seguidoras. Então, hoje as mulheres chegam para os seus médicos e pedem sugestões de outros métodos, discutem sobre trombose, querem saber sobre os exames, querem saber sobre os sintomas, quando sentem alguma coisa, sabem o que fazer. Então, isso para mim é muito mais importante do que transformar num projeto de lei. Eu acho que a informação empodera, né? Se outras mulheres como eu tivessem embutido essa informação antes, a gente teria tido um desdobramento diferente para a nossa doença. Eu acho que é importante as autoridades pensarem nisso mais seriamente. Se a gente está falando aí de 8 milhões de mulheres tomando anticoncepcional, pelo menos no Brasil, né, das mulheres que estão em idade fértil, entre 14 e 49 anos. Se a gente tem 27% delas que tomam algum tipo de método contraceptivo, que usam algum tipo, a gente vai ter em torno de 8 milhões de mulheres, né? Se um percentual dessas mulheres vai ter a doença, isso tem que ser tratado de alguma forma. Não deu certo. De uma forma, papai, fechou. Fazer mais uma pergunta. Posso? Pode ir. Na sua experiência negativa com o uso da pílula e com toda essa rede que você estabeleceu de mulheres que usam pílula, que tiveram ou não tiveram complicações, como você acha que a menina que vai começar a tomar pílula, que tipo de diálogo ela tem que ter com o médico? Acho que ela tem que perguntar para o médico quais são os benefícios da pílula, né? Ver se a pílula certa para o caso dela, porque isso é uma prescrição individualizada, que o médico faça uma anamnese muito rica, se possível, né, faça pelo menos um dímero, que é um exame de sangue, para ver como é que está a coagulação do sangue, se não for fazer o exame de trombofilia. Passe para ela todas as informações dos sintomas mínimos de uma trombose e acompanhe isso regularmente, né?
Se ela estiver tomando, não estiver sentindo nada, estiver tudo ok, não tem por que ela não tomar a pílula. Né? Agora, se sentir alguma coisinha um pouquinho diferente, desconfia, volta para o médico para procurar uma alternativa. Para mim foi tudo. Foi, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, acho que a gente falou tudo. Acho que está bem equilibrado. Ok. Tá bom para vocês aí? Tudo certo? Du,